Olá, sou Zé Pereira, estou apresentando o programa Contabilidade Prática para Gestores. Neste vídeo vou apresentar as características contábeis úteis para um uso adequado da contabilidade. Este vídeo se destina a empresários, estudantes e demais pessoas interessadas na compreensão de determinadas orientações contábeis que definem a qualidade das informações contábeis, evidentemente. Muito bem, vamos iniciar nosso programa Contabilidade Prática para Gestores. Neste vídeo 6, vamos falar sobre conceitos, orientações e características contábeis úteis. No vídeo 1, abordamos a lógica do balanço ativo, passivo e patrimônio. No vídeo 2, apresentamos o funcionamento das contas patrimoniais, débito e crédito. No vídeo 3, a lógica do lucro, receita, despesas e exercício social. No vídeo 4, o funcionamento e a duração das contas de resultado. No vídeo 5, o plano de contas, a base de dados e os livros contábeis. Neste vídeo 6, portanto, estamos apresentando os conceitos, as orientações e as características contábeis úteis. Destacamos que o conteúdo deste vídeo será distribuído em 6 tópicos principais: a harmonização e prática de práticas e conceitos, contas do balanço e conceitos de capital, contexto normativo da contabilidade, princípios contábeis, entidade e competência, características qualitativas da informação contábil útil e considerações relevantes. Vamos então entrar na parte de harmonização de práticas e conceitos. Este programa, ele é programa de contabilidade prática para gestores, ele tem um foco essencialmente prático, conforme o seu título sugere. Ao longo dos vídeos anteriores, observamos as técnicas para registro de transações, de lançamentos contábeis. Observamos o impacto de cada transação sobre os elementos patrimoniais da empresa. Neste vídeo, estamos apresentando conceitos, princípios e características. São condições importantes, são direcionadores para a prática contábil. Vamos destacar também que esses princípios, essas características, eles assumem também importância do ponto de vista da ampliação do horizonte para o uso da contabilidade. Destacamos que você, gestor, deve identificar o tipo de informação que seja importante para a sua atividade, para a condução dos seus negócios, de modo que a contabilidade possa lhe atender com qualidade nas suas necessidades por informações contábeis. Vamos examinar as contas do balanço e os conceitos de capital. Então, neste balanço de 31 de dezembro de 20x0, este já é um balanço conhecido, os números já foram apresentados, já trabalhamos com eles nos vídeos anteriores. Agora nós vamos estar retomando, incluindo algumas rubricas, algumas contas novas e ajustando as denominações das diversas contas, para que essas denominações estejam próximas das denominações utilizadas pelas empresas, de uma forma geral, para divulgarem suas demonstrações financeiras. Vamos começar pelo ativo, destacando que as contas do ativo no balanço elas são distribuídas por ordem de liquidez. Vem primeiro as contas mais líquidas e, por último, as de menor liquidez. Liquidez, na perspectiva contábil, se refere à facilidade com que um ativo é transformado em dinheiro. Nessa linha, o mais líquido dos ativos ou das rubricas do balanço é a própria rubrica de caixas e equivalentes de caixa. Ao longo dos demais vídeos, nós apresentamos caixa e bancos. Agora, numa rubrica, numa denominação mais definitiva, estamos chamando de caixas e equivalentes de caixa, que é uma denominação utilizada com frequência pelas empresas para a publicação de suas demonstrações.
algum tempo atrás se usava muito o termo disponibilidade, que continua valendo, porém, caixa e equivalentes de caixa assumiu uma postura mais moderna e, portanto, mais utilizada. A parte de contas a receber também pode receber, em muitas demonstrações, duplicatas a receber ou recebíveis de clientes. Note que o saldo é zero, é específico neste caso, porque a empresa não tem nada a receber, a empresa do nosso exemplo. Mantivemos a conta para que possamos estar discorrendo, apresentando as diversas rubricas, ou pelo menos as rubricas que são mais comuns, mais frequentes nas demonstrações financeiras das empresas. O item de estoque apresenta um saldo de 9.000. Estoque nas empresas comerciais se refere, em sua essência, à mercadoria destinada à venda. Estoque nas empresas industriais, de um modo geral, podem conter matéria-prima, produtos em processos e produtos acabados. Destacamos também despesas antecipadas de 11.000. Nos exercícios anteriores, vínhamos chamando de seguros antecipados. Aqui ajustamos a nomenclatura, porque despesa antecipada pode conter seguros antecipados e também outras rubricas. O total do ativo circulante, 87.000. O ativo não circulante, ele é composto de 4 subgrupos principais. O realizável a longo prazo, que, em sua essência, abriga valores a receber cujo prazo para recebimento seja superior a 1 ano. Abriga também o outro grupo de investimentos. Investimentos se refere à participação da empresa em outras empresas, ou às participações, ou seja, compra de ações, compra de cotas de outra empresa. Tanto realizável a longo prazo quanto investimentos, nesse nosso exemplo, apresentam saldo zero, porque a nossa empresa, exemplo, repetindo, ela não realizou transações dessa natureza, aplicação de recursos. O imobilizado, 89.500, esse número já é conhecido, ele é composto de imóveis, 40.000, instalações, 50.000, e menos depreciação acumulada de 500, resultando no valor de 89.500, só para relembrar os dados dos vídeos anteriores. Também o grupo do intangível é outro grupo que aparece nas demonstrações financeiras de muitas empresas, se refere a itens imateriais de natureza intangível, né? Justificando a própria denominação. O total do ativo não circulante, 89.500, que, no caso, coincide com o valor do imobilizado. Total do ativo, 176.500. Do lado do passivo, temos o passivo circulante, que abriga as obrigações da empresa vencíveis no prazo de até 1 ano. Temos fornecedores, 32.000, e impostos a recolher, 8.330, totalizando 40.330. O passivo não circulante, no nosso exemplo, é zero, e, normalmente, o passivo não circulante são dívidas contraídas pela empresa cujo vencimento, cujo prazo para pagamento é superior a 1 ano. Pode-se encontrar financiamentos bancários que uma empresa, eventualmente, obtenha para fim de aquisição de ativos fixos e ativos permanentes, por exemplo. Temos o grupo do ativo do patrimônio líquido, composto do capital social, 120.000, capital integralizado, no nosso caso, é zero, porque a empresa ela integralizou o capital, conforme vimos nos vídeos iniciais. E o lucro acumulado, 16.170. Total do patrimônio líquido, 136.170. E total do passivo mais patrimônio líquido, 176.500, que corresponde ao total do ativo da empresa. Então, vamos agora discutir alguns conceitos de capital. A palavra capital, na linguagem dos negócios, ela aparece adjetivada de diferentes formas. Uma primeira nomenclatura utilizada é a de capital social. O que é o capital social? É o valor do capital
definido no contrato social da empresa. Pode ser também aparecer com o nome de capital nominal, capital subscrito, por exemplo. O capital a integralizar é a parte do capital que foi subscrita e que ainda não foi integralizada. Então, são dois conceitos de capital. Um terceiro conceito de capital é o capital integralizado. Na realidade, o capital integralizado é o capital social de 120 mil menos o capital a integralizar. Em nosso exemplo, como o capital a integralizar é zero, o capital integralizado é igual ao capital social. Então, temos, portanto, esse conceito, que são conceitos de capital, são bastante utilizados no dia a dia, na conversação relativa aos negócios. Vamos também apresentar o conceito de capital próprio. Então, o conceito de capital próprio, o que é capital próprio? É o próprio patrimônio líquido, é a parte da empresa que pertence aos proprietários, é a parte de recursos provenientes dos proprietários para financiar os ativos da empresa. É importante destacar que o capital próprio, o valor de 136.170, é a parte da empresa que pertence aos proprietários. Agora, isso não quer dizer que seja o valor da empresa, porque é um valor contábil. O valor de uma empresa, normalmente, ele é calculado, ele é decorrência da expectativa dos resultados que a empresa vai apresentar no futuro. Então, o valor da ação de uma empresa, ele também segue essa lógica no mercado de capitais. Alguém que adquire uma ação, ele está na expectativa dos dividendos que irá receber e também da valorização do valor da própria ação. Vamos agora ver o conceito de capital de terceiros. Capital terceiro, conforme o nome sugere, ele é recursos que não são próprios, não são dos sócios, né? Então, ele é composto pelo passivo, pela dívida da empresa. No caso, nós temos o total do passivo circulante, 40.330, mais o passivo não circulante, que é zero. Ou seja, a dívida total, capital terceiro da empresa, é 40.330. Então, com isso, vimos alguns conceitos importantes de capital. Vamos para mais um conceito, agora o conceito de capital de giro. Capital de giro, existem diferentes conceitos de capital de giro. Apenas para apresentação, vamos colocar aqui o capital circulante líquido. O capital circulante líquido é obtido pela diferença entre o total do ativo circulante, nesse exemplo, 87 mil, menos o total do passivo circulante, 40.330. Então, capital circulante líquido, no exemplo, é 46.670. É como se esse valor representasse uma folga de capital, uma folga financeira. A parte de capital de giro, ela tem uma relativa complexidade e foge ao objetivo do nosso vídeo, que é um vídeo prático sobre contabilidade para gestores. Se você tiver interesse no aprofundamento sobre capital de giro, os diversos conceitos e a forma de gerir o capital de giro e de interpretar, estamos recomendando os capítulos 19 e 20 do livro Análise Financeira das Empresas. Vamos agora para o contexto normativo da contabilidade. Então, a contabilidade ela funciona dentro de um contexto que envolve tanto uma parte de legislação quanto uma parte de técnicas específicas aplicadas à contabilidade. Então, nós temos, no caso, no Brasil, o próprio Código Civil brasileiro, ele disciplina a escrituração contábil, a escrituração das empresas, nos artigos 1179 a 1195. Temos a chamada Lei das SAs, a Lei 6.404, de 1976, modificada pela Lei 11.638, de 2007. Por exemplo, temos o IASB, que é o órgão internacional responsável pela edição, pela divulgação de práticas contábeis internacional.
Os chamados IFRS são as orientações que orientam sobre os padrões para divulgação de relatórios financeiros no mundo inteiro, vamos dizer assim, hoje. Temos os princípios de contabilidades americanos, que são diferentes do IFRS, porém, cada vez se aproximam mais. Temos no Brasil o CPC, ou seja, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Colocamos, inclusive, o site do CPC como uma forma de facilitar, se você quiser consultar, visitar este site que tem informações bastante interessantes, os pronunciamentos sobre as práticas contábeis, os procedimentos a serem adotados diante de diversas situações oferecidas pela contabilidade. Temos o Conselho Federal de Contabilidade como órgão máximo regulador da profissão de contadores no Brasil. Temos o Conselho, a Comissão de Valores Mobiliários, que tem um caráter de regulador e de fiscalizador do mercado de capitais. Tanto a Comissão de Valores Mobiliários quanto o Comitê, o Conselho Federal de Contabilidade são membros do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O Código Civil brasileiro diz que a escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais. Código Civil, a Lei 10.416 de 2002, o artigo 1183. Então, em termos de contabilidade, existe o chamado denominador comum monetário, ou existiu durante muito tempo, dentro dos antigos princípios contábeis. O denominador comum monetário é uma regra, é um princípio que define que a escrituração da contabilidade é feita na moeda do país, assim como a divulgação das informações. Nesse sentido, se uma determinada empresa ela tem investimentos, adquiriu bens ou tem dívidas em moeda estrangeira, os valores relativos a essas rubricas devem ser convertidos para a moeda do país, ou seja, para o real, no nosso caso, para serem apresentados na nossa moeda, na moeda corrente. Destacar também que, em épocas de inflação, a moeda ela perde o seu poder aquisitivo e, muitas vezes, se você estiver num país de inflação alta, você analisar a demonstração do resultado de uma empresa ou balanço, as informações que estão na demonstração, elas podem estar defasadas em função do aspecto inflação. Então, existem técnicas, o Brasil, durante muito tempo, praticou a chamada moeda de poder aquisitivo constante, que é uma forma de atualizar, levar todos os valores das demonstrações financeiras das empresas, das demonstrações publicadas, para a data de encerramento do respectivo exercício social. Destacando ainda que empresas brasileiras que têm interesse nos mercados internacionais, tanto para obtenção de empréstimo como para a colocação de papéis, de títulos, essas empresas precisam fazer a conversão de suas demonstrações para moeda estrangeira. Então, assim como as empresas estrangeiras, elas muitas vezes fazem a conversão, ou normalmente faz a conversão das demonstrações de suas filiais no Brasil para a moeda de seus países. Aliás, essas empresas chegam a fazer a contabilidade na própria moeda do país, devendo atender também a realização da escrituração na moeda do país em que eles estão, né? Existem padrões internacionais para apresentação das demonstrações e existem regras também internacionais para fim de elaboração da chamada conversão das demonstrações financeiras ou contábeis. Na linguagem dos negócios, a gente escuta falar com frequência a chamada moeda funcional. Então, é importante que você que está fazendo esse curso saiba o que significa a moeda funcional. A moeda funcional é a moeda do país onde são realizadas as operações da empresa.
Uma empresa brasileira, ela moeda funcional, ela operando só no Brasil, vai ser o real. Se essa empresa ela vai realizar operação no exterior, então o credor ou o investidor ele vai estar solicitando as demonstrações financeiras dessa empresa, da empresa brasileira, na moeda do país dele, vai pedir que se faça a conversão da demonstração para moeda estrangeira. Então, aí vem a chamada moeda de apresentação. É a moeda utilizada, a moeda do público ao qual se destinam os relatórios. Se for o investidor americano que esteja pedindo, de uma empresa brasileira que opera no Brasil, a moeda funcional é o real e a moeda de apresentação vai ser o dólar, após ser feita a conversão, evidentemente, para a moeda estrangeira. Vamos mostrar agora os chamados princípios contábeis da entidade e competência. Então, a entidade consiste na separação entre a empresa e os sócios. Então, é preciso separar a empresa e os sócios no sentido de que são entidades diferentes. A empresa ela tem o CNPJ, os sócios têm os seus respectivos CPFs, só para citar um exemplo. Então, essa separação é importante para que possa haver uma distinção clara do que seja o patrimônio da empresa e do que seja o patrimônio dos sócios, por exemplo. É comum, às vezes, em pequenos negócios, o uso da residência de um sócio, do proprietário da empresa, como ponto de venda. Então, a empresa não tem um gasto de aluguel, não tem um imóvel próprio para realizar suas operações. Existem situações em que a empresa paga gastos pessoais dos sócios. Existe também o lado oposto, ou seja, os sócios pagam gastos da empresa com seus cartões de crédito. Então, numa situação nessas situações anteriores que acabamos de citar, o cálculo do lucro ou do prejuízo fica totalmente prejudicado porque não há uma distinção entre o que é a empresa e o que é os sócios. Isso dificulta, evidentemente, em termos de determinação do custo do produto ou do serviço que a empresa vende, fica relativamente confuso. Então, ele não tem um parâmetro técnico, dificulta a obtenção de um parâmetro técnico para a definição de um preço de venda, para a determinação de um preço de venda. Destaques que o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele editou um pronunciamento para pequenas e médias empresas, ou seja, contabilidade para pequenas e médias empresas. Isso é uma forma de orientar, ao mesmo tempo ajudar as empresas na realização dos registros de suas transações. Vamos falar sobre o chamado regime de competência, a competência do exercício social. Então, o lucro ou o prejuízo se refere sempre a um período. Já tivemos a oportunidade de destacar, de fazer essa menção nos vídeos anteriores. As receitas devem ser reconhecidas na ocorrência da venda, independente de o pagamento ter ocorrido antecipado ou o pagamento vir a ocorrer posteriormente pelo cliente. Da mesma forma, as despesas devem ser alocadas nos períodos de suas competências. Receitas e despesas formam o resultado do período. Vamos supor que uma determinada empresa ela precisa registrar o aluguel do mês de dezembro. Ela pode registrar esse aluguel, ela deve registrar o aluguel do mês de dezembro em dezembro. Em seguida, vamos ver o detalhamento, as possibilidades para uma melhor visualização. Vamos verificar nesse slide, portanto, o pagamento do aluguel de dezembro do ano 20x0. Então, o pagamento pode ocorrer no próprio mês de dezembro, pode ocorrer
antes do mês de dezembro, ou seja, um pagamento antecipado em novembro ou em meses anteriores. E pode também ocorrer depois, em janeiro ou posteriormente a janeiro. Nessa situação, nós precisamos correlacionar a época do pagamento com a competência do exercício. Então, se o pagamento é feito durante o próprio mês de dezembro, o pagamento do aluguel de dezembro, a empresa contabiliza, realiza a contabilização debitando despesa de aluguel no período de dezembro e creditando caixa pela saída do dinheiro. Por outro lado, se o aluguel for pago antecipadamente, então nós temos que desdobrar o lançamento, vamos chamar assim, ou seja, na data do pagamento, ela está pagando antecipado. Então, a empresa vai debitar despesa antecipada de aluguel e creditar caixa pela saída do dinheiro. Note que despesa antecipada de aluguel é uma conta de ativo e representa um direito da empresa de estar utilizando o imóvel que ela mantém na condição de imóvel alugado quando chegar o exercício, o mês, vamos dizer assim, do qual ela realizou o pagamento. Em seguida, temos na competência, quando chegar no meio da competência, que é dezembro, no nosso exemplo, a empresa vai fazer debitar despesa de aluguel e creditar despesa antecipada de aluguel. Note que esse lançamento, esse registro realizado no meio de competência, o crédito de despesa antecipada de aluguel, ele anula o lançamento feito anteriormente, quando foi debitado despesa antecipada de aluguel. Então, aqui explicamos de forma detalhada quando ocorre o pagamento antecipado. Quando o pagamento ocorre depois, ou seja, o aluguel da competência de dezembro, porém a empresa realizou o pagamento em janeiro, por exemplo. Então, nessa condição, nós temos, na competência, no mês de dezembro, a empresa debita despesa de aluguéis e credita aluguéis a pagar. Ela está apropriando a despesa dentro do período de sua competência, que é o mês de dezembro, e está reconhecendo no balanço uma obrigação líquida e certa, uma dívida que ela tem relativa ao aluguel a pagar. Quando chegar o pagamento, portanto, no mês seguinte, ela vai debitar aluguéis a pagar e creditar caixa pela saída do dinheiro. Com isso, passamos a ideia clara da apropriação do aluguel dentro do regime de competência, correlacionando com a ocorrência do pagamento antes ou ocorrência do pagamento depois. Note que nas três situações, ou seja, pagamento antes, durante ou depois, no meio de competência, sempre será debitado despesa de aluguéis. Tá? A conta a crédito vai variar conforme a condição, conforme acabamos de explicar. Características qualitativas da informação contábil, este item 5. Existe um pronunciamento técnico CPC 00 que ele descreve as chamadas características qualitativas da informação contábil útil. Nós temos esse curso, esse programa, um programa prático, conforme já mencionamos, entretanto, é importante que passamos essas ideias, esses conceitos, essas condições a serem observadas nos procedimentos contábeis. Então, as características qualitativas da informação contábil útil, elas são divididas em duas partes. A primeira é a características qualitativas fundamentais. Características qualitativas fundamentais. A relevância em termos de valor. Então, quando algo é relevante para a contabilidade, quando ele faz diferença na decisão, no processo de tomada de decisão. Temos a materialidade. A materialidade, algo é material quando a sua omissão ou a sua distorção
pode influenciar a decisão. Note que relevância e materialidade são conceitos que estão muito próximos, né? A representação fidedigna é outra condição especificada dentro das características qualitativas fundamentais. A representação fidedigna no sentido de que a utilidade da informação contábil depende de sua qualidade, de sua fidedignidade. Informações adulteradas, informações que não correspondam à realidade dos fatos, elas, portanto, perdem a sua utilidade. Se não perde a sua utilidade, perde o grau de qualidade da informação, vamos dizer assim, pode perder, inclusive, toda a utilidade conforme a dimensão da distorção que ela contenha. Em seguida, temos outro grupo das características qualitativas de melhoria. Nesse grupo, nesse conjunto, temos a comparabilidade, a condição de comparabilidade. As demonstrações contábeis, as demonstrações financeiras de uma empresa, elas devem permitir a comparabilidade dos dados da empresa com os dados da própria empresa no exercício anterior, por exemplo. Então, a empresa apresentou vendas de um certo valor no último ano, no ano anterior, quais foram os valores das vendas e a estrutura de custos e de resultado, por exemplo. Então, é importante essa comparabilidade. Da mesma forma, deve permitir a comparabilidade dos dados de uma empresa com de outra empresa, com de outra entidade. Isso, especialmente em se tratando de empresas, de entidades atuantes no mesmo segmento de atividade. Então, é uma condição importante. A verificabilidade das informações é outra condição bastante importante. O consenso sobre critérios adotados, o conhecimento, a especialização, ela é uma condição importante para que possa haver a verificabilidade. A tempestividade, já comentamos algumas vezes ao longo desta série de vídeos, ou seja, no sentido de que a informação contábil deve estar disponível para o gestor em tempo hábil para que ele possa tomar as decisões e as medidas corretivas que eventualmente sejam necessárias. A compreensibilidade da informação, ou seja, essa é uma característica importante, porém é um pouco árduo. O processo de compreensão da informação contábil não é um processo simples. Muitas vezes, mesmo o especialista, ele pode não ter facilidade para, de forma rápida, identificar a característica de um fato, o conteúdo o significado de um item, de uma demonstração. Mas é importante, né, isso reforça a ideia de que é preciso que o gestor ele se aprofunde, ele busque o conhecimento de contabilidade necessário para que ele possa estar usando a própria contabilidade. Vamos para as considerações relevantes. Então, destacamos, portanto, que a linguagem dos negócios, a contabilidade é uma linguagem dos negócios, conforme comentamos no slide anterior, porém é uma linguagem técnica e nem sempre de fácil assimilação. Reforçamos a necessidade de busca de conhecimento, de treinamento e de leitura para que essa condição seja resolvida. Existem regras internacionais de uma comunicação contábil globalizada. Então, nós podemos utilizar desde empresas de outros países, como China, Arábia Saudita, precisa, evidentemente, da compreensão do idioma, mas a estrutura das demonstrações, as contas, os grupos de contas, eles seguem as regras globalizadas, vamos dizer assim. Os relatórios contábeis devem ser ajustados aos níveis de gestão e de controle
Relatórios para os dirigentes de topo de uma organização devem ser relatórios mais condensados. Relatórios para os gerentes de atividade que conduzem as análises, que gerenciam unidades, eles precisam ter o nível de detalhamento necessário. A tempestividade, estamos reafirmando, tanto em termos de controle quanto em termos de acompanhamento. O compartilhamento da informação é algo que é importante, mais uma vez, destacarmos. Compartilhamento dentro da própria organização, para evitar que vários departamentos, vendas, produção, administração geral, possam estar criando bases de dados semelhante aos dados que existem na contabilidade. Então, em termos de custo, em termos de otimização dos investimentos feitos pela empresa, vale a pena o compartilhamento. E, finalmente, queremos destacar que a contabilidade, mesmo sendo número, na contabilidade se lida com pessoas. Então, a contabilidade, a área de controladoria, ela também tem um papel de controle. E, nesse papel de controle, é importante que ela tenha uma conduta profissional no sentido de orientar os usuários sobre os procedimentos, aquilo que precisa ser feito e da forma que precisa ser feito, especialmente as outras unidades dentro da própria organização. Então, este vídeo é o vídeo número 6 de uma série de 6 vídeos, portanto, é o último. Apresentou alguns conceitos, orientações e características contábeis úteis para o registro das transações e para a geração de relatórios. Se você gostou do seu vídeo, deixe seus comentários. Reforçamos o convite para você se inscrever em nosso canal, apertar o sininho para que você seja notificado quando novos vídeos forem lançados. Destacamos sobre o momento, quando você julgar conveniente, desejar se aprofundar em contabilidade, buscar uma bibliografia de sua conveniência adequada a seu grau de dificuldade. Destacamos que o nosso livro Análise Financeira das Empresas, ele presta grande utilidade sob a perspectiva de análise, de interpretação e de tomada de decisão a partir de informações financeiras. Destacamos também que em nosso canal no YouTube temos uma série de 5 vídeos sobre informações contábeis financeiras. Reafirmamos o convite para que você continue conosco, vendo nossos vídeos sobre temas de crédito, finanças e controladoria. Agradeço a você pelo interesse no tema contabilidade. Estou seguro de que as informações e os conceitos apresentados neste vídeo lhe serão de grande utilidade para a compreensão das informações contábeis de uma forma mais elaborada. Receba o meu abraço e até breve.